Hoje, ouvinte, estamos comemorando, festejando esse feriado. Feriado por quê? Porque é dia de Zumbi dos Palmares. Um personagem rico da nossa história. Um personagem que está sendo aqui apresentado, abordado, questionado, e a sua importância revelada pela professora Helena Teodoro. Socióloga, advogada, pedagoga, antropóloga, está nos brindando, já nos brindou na primeira hora, mas o programa tem que ser extensivo também na segunda hora a esse tema. A história do Brasil foi construída por vários povos, mas o povo africano é aquele que deixou a sua marca predominante, a sua marca registrada na nossa história, no nosso DNA, e por isso é importante você conhecer por que estamos festejando no dia 20 de novembro, desse feriado bonito, o Dia dos Palmares. O desembargador Damasceno, assim como o desembargador Antônio Carlos Esteves, estão aqui encantados, professora, com as suas lições, com as suas aulas. E o doutor Damasceno... Mas o tempo está muito pouco, né, Ciro? O tempo está correndo. Não, nós temos que parar esse relógio, esse cronômetro, temos que parar para ouvi-la com mais encantamento. Porque a senhora tem trazido aqui para nós não só a cultura, a sua inteligência, mas o encantamento de conhecer a cultura afro-brasileira, a cultura africana. Quando a senhora falou de família, eu fiquei assim, com inveja. Seria essa família que nós queríamos. Seria essa as crianças que nós desejaríamos que fossem tratadas, todas as crianças brasileiras, como são tratadas na tradição africana, aquelas que estão em processo de desenvolvimento. E o desembargador Damasceno está falando aqui, estava falando aqui no intervalo, sobre o sofrimento que nós, brancos, europeus, colonizadores, impomos à raça negra. E ele também está falando um momento triste da história do Brasil, quando nós dizimamos os nossos irmãos paraguaios, usando justamente no Exército a maioria negra. Exatamente. Aliás, com a promessa, professora, de libertação, né, dos que fossem. Agora, não é o primeiro momento, Caxias, né, que se notabiliza ali na Guerra do Paraguai, tem na historiografia alguma coisa do Caxias atacando os quilombos da Vila de Iguaçu, né, que ocupava quase toda essa região que hoje é conhecida como Baixada Fluminense. E Caxias que nasceu na Vila de Iguaçu, né, em Nossa Senhora do Pilar, né, onde hoje é o município de Duque de Caxias. A partir de 1943 deixa de pertencer a Nova Iguaçu e passa a ser município autônomo. A senhora tem essa referência do Caxias, tem dados históricos dessa atuação de Caxias contra os quilombos? A senhora falou que ele venceu 5 batalhas, né? Eu tenho uma referência de Caxias de massacrar pobres, de massacrar quilombolas, de massacrar rebeliões populares e fazer acordos, como fez, né, na Farroupilha. Não, somos todos brasileiros, vamos conversar, vamos nos conciliar. Né? Quando era com pobre, fazia como a polícia faz hoje aí, com os jovens negros e pobres, com os meninos que vêm das favelas. Sobre Caxias e os quilombos, a senhora tem referência disso? Olha, as referências que nós temos são referências que fazem com que a gente entenda o pensamento do burguês do século XVIII, que coloca no seu grupo um sentido de superioridade em relação ao outro. E aí é muito importante que a gente entenda como, num determinado momento, as pessoas justificam os seus atos por atribuírem a si e ao seu grupo poderes e supremacias que eles mesmos inventaram. Então, na verdade, a gente inventa um mundo. É muito difícil a gente poder julgar o posicionamento dos brancos, ou dos negros, ou dos asiáticos, ou dos índios, porque cada agrupamento tem as suas crenças, tem a sua fé. Então, se eu pego o processo de Caxias, que vai prometer aos soldados que vão para a Guerra do Paraguai, que eles terão acesso à vida militar, terão direito à casa, terão direito a trabalho, e que nada disso é cumprido depois. A gente vai entender... Como também não é em Canudos e que gera o Morro da Favela, né? Exatamente, mas é um processo que
o ser humano, quando lida com o poder e com o dinheiro, tem muita dificuldade de se libertar desses elementos para se solidarizar com outros que não façam parte do seu grupamento, do seu grupo de poder, que é sempre um grupo muito pequeno. A gente vê, nós temos 84%... Nós sabemos bem, professor, desculpe, nós sabemos bem o que é isso dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Exatamente. A gente tem 84% da população brasileira ganhando menos de 3 salários. Se a gente for ver no Banco Mundial, a participação de cada cidadão na vida do país só é possível quando ele ganha acima de 5 salários. Se nós temos 84% da população ganhando menos de 3 salários, a maioria da população não participa das decisões do país. Logicamente, essas decisões tomadas por 16% da população, que ganha acima de 5 salários, nunca vão beneficiar esses 84% que ganham menos, porque se quer manter esse poder. É a mesma coisa do processo de Caxias, com os elementos negros que foram mandados para a Guerra do Paraguai, com os elementos retornados dentro da vida brasileira, com aqueles que ascendem socialmente e que são levados, vamos ver, a gente tem uma dificuldade grande do negro em ascensão social no Brasil, porque a gente tem negros de classe média, mas a gente não tem uma classe média negra. E na medida em que os negros de classe média participam dessa classe média, eles são levados a se transformar em pessoas invisíveis como negros. Eles passam a ser brasileiros de classe média e não brasileiros negros de classe média. E quando a gente força esse processo de se manter negro de classe média, a gente, que bobagem, aqui não tem racismo. Que besteira, você fica preocupado com essas coisas de racismo. Imagina. É um país que não tem racismo, mas é o único no mundo que tem elevador de serviço para transportar, né, empregados e normalmente negros. Que, aliás, nós estamos levando essa mania, essa coisa de brasileiro comprar apartamento em Miami. Pela primeira vez nos Estados Unidos, estão criando lá agora elevador de serviço. Porque você tinha elevador de carga, não elevador para transportar gente em serviço. Né? Mas qual a diferença, desembargador? Qual a diferença? Pois é, mas o processo com Zumbi dos Palmares, e aí a grande importância do 20 de novembro, é que você tem um grande comandante, você tem um chefe que ouve os seus assessores, que concilia formas de tratamento e que tem, inclusive, uma postura, porque é interessante lembrar das ações de Zumbi, por exemplo, ele avisou a Gangazumba, quando o Gangazumba quer fazer um acordo com o governador de Pernambuco, o Zumbi diz para ele, não podemos fazer acordos com o governador de Pernambuco, porque ele tem interesse em nos exterminar. Então, qualquer acordo que nós façamos, nós vamos estar nos deixando dominar pelo status quo, pelo momento que a gente está vivendo. E aí a gente abre o flanco e nós vamos ser esmagados porque somos minoria. E não deu outra. No momento em que Gangazumba se associa com o governador de Pernambuco, ele é... Aliás, eu acho que aí foi que o presidente Lula e a presidenta Dilma se perderam. Quando fizeram uma conciliação, quando fizeram um acordo com a classe dominante, com os banqueiros, quando fizeram as reformas que este país que eles poderiam ter feito, né? E foram usados e agora serão descartados. É o processo de diluição. O processo de diluição, professora, que aconteceu com o Malcolm X, que o X é porque ele não tinha nome, foi o que aconteceu com Martin Luther King, que virou apenas uma figura da história, a importância dele na luta pelas liberdades é diluída como se fosse uma luta de todos. E eu pergunto à professora, que conhece música também, onde é que anda o Harry Belafonte? Sumiu. Sumiu do mapa. Sumiu. Não, e a gente tem uma coisa muito importante que eu acho bom a gente lembrar nesse 20 de novembro,
que é a cooptação, não apenas das tecnologias negro-africanas por outros povos, porque quem plantou e iniciou todo o ciclo do café no Brasil foram os negros, e aí chegam os italianos e eles passam a ser os elementos de cultivo de café, certo? Toda a tradição E de dominam música... hoje o café no mundo, junto com os ingleses. E toda a tradição musical brasileira, ela tem por base o elemento afro, mas quem é que domina a música? A gente tem uma separação entre o samba e a MPB. E as grandes figuras, a gente tem a Axé Music, a gente tem Ivete Sangalo, um grande nome da música de axé. A música de axé é a música de Oxobô, é a música da Oxum, é a música do ritmo feminino que só na cultura negro-africana existe. Então, a melodia da música de axé, ela é negra. E os grandes representantes vão estar, se negros vão sendo diluídos por essa assunção que aparece e que vai fazer com que haja uma invisibilidade. E eu digo isso, doutor Ciro, dentro da própria universidade, a minha tese de doutorado é na área da filosofia. Hoje eu tenho a minha tese no Centro de Documentação do Pensamento Brasileiro, graças a Antônio Paim. Mas, quando eu defendi a tese em 85, foi a primeira vez que se aceitou que a tradição negro-africana e os negros tinham uma filosofia. E isso foi colocado como sendo muito importante e para ser trabalhado e levado no mundo da filosofia. Eu não consegui nem publicar o livro. Agora é que eu estou publicando o livro do Martinho da Vila, Reflexos no Espelho, que fala sobre o aspecto filosófico brasileiro e da cultura do nosso país ligadas ao mundo negro. A propósito, a nossa ouvinte, Ana Paula, lá de Nilópolis, ela nos telefonou e pede que a senhora fale sobre a importância hoje de compreender a origem do Dia Nacional da Consciência Negra. Mas a senhora vai responder essa pergunta depois do nosso intervalo.